Olá pessoal, estamos de volta e aí a galera já está voltando para a sala. Foram 15 minutos, a gente já passou até um pouquinho mais de 15 minutos, porque a gente sabe que às vezes o banheiro é distante, a água é distante e as pessoas precisam dar uma esticadinha nas pernas. Aqui a gente vai, como a gente tinha prometido antes do intervalo, a gente vai voltar a algumas questões lá do bloco anterior, regime de economia familiar, atividade exercida individualmente, né? Então aqui, você leu, eu leio, Nicole? Podemos ler essa aqui, do Sebastião? Pode ser. Tá, o Sebastião pergunta se o filho solteiro deve apresentar certidão de nascimento atualizada para comprovar que participa do grupo familiar. Não é bem essa questão da certidão de nascimento atualizada. Quando a gente falou da certidão de nascimento, é lá quando registrou um filho e o pai botou que era agricultor. Se essa prova for a prova que comprove para comprovar o exercício da atividade. Agora, se for em relação à questão relacionada se ele é solteiro ou não, havendo dúvida fundada, então o que é que a gente vai ter? Se tiver dúvida se ele é solteiro ou não, aí sim a gente vai pedir um documento atualizado, porque realmente na certidão de nascimento ou numa certidão de inteiro teor, fica consignado a certidão de casamento, né, se for o caso, divórcio e tal, se houver essa dúvida fundada. Mas quando a gente falou da certidão do filho, era para comprovar a atividade do pai. Né? Por isso que a gente falou que de repente ela pode servir para um irmão, porque a gente está falando dessa certidão como prova de Isso, só para atividade. ficar bem claro, não é regra solicitar, fazer exigência para que se apresente certidão atualizada. Tá? Isso não é regra, isso vai ser a exceção no caso da dúvida fundada, como o Marcelo falou. Não é só, como a gente diz, mera desconfiança. Tem que haver uma dúvida fundada de que aquela pessoa não faz mais parte daquele grupo familiar. A gente tem aqui uma questão do João Pedro. Retornando ao item anterior, pessoa recebe pensão urbana e trabalha em regime de economia familiar. Pode ser considerado segurado especial sendo a pensão sua renda principal? A gente não pode dizer que a pensão é a renda principal. E em relação a recebimento de benefício, a gente tem uma regra específica, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Né? A questão se o benefício é rural, se o benefício não é rural, o valor da renda do benefício, o valor da cota, a gente vai ver isso mais lá para frente. E uma outra pergunta aqui da Olga. Não entendi a observação de que se o documento estiver em nome da pessoa do grupo familiar que exerce atividade urbana, não descaracteriza a atividade rural para os demais, que poderão ainda ser rural utilizar os documentos. Pois o item 7, inciso 3, letra A e B do ofício 46, diz que se o titular do documento não for SE no período, tem que ter documento em nome próprio. Outra coisa, falaram em entrevista rural, mas não acabou a entrevista? Eu acho que houve uma falta de falinha aqui na comunicação. Não falamos em entrevista rural de jeito nenhum, porque a entrevista rural ela acabou em 2017, inclusive. Então, entrevista rural não existe. O que a gente falou foi, não sei se ficou subentendido como entrevista, foi uma necessidade de pedir uma outra documentação, de fazer alguma verificação, que nesse caso é documental. Eu acredito que, na verdade, foi naquela questão da JA, em que o colega perguntou sobre a questão da JA, se poderia ser substituído por uma entrevista. Lembra? E a gente falou que quando não havia início de prova material. E a gente comentou que seria prova exclusivamente testemunhal. Aí foi questionado ali se poderia ser substituído por uma entrevista. Não. E nem a JA poderia ser processada por falta de início de prova material, né? Porque isso é uma exigência para processamento da JA. A outra questão aqui, está havendo uma confusão de conceito aqui. A gente aqui não está falando de comprovação, né? O que nós estamos falando é sobre a composição do grupo familiar. Então, isso aqui da questão do ofício 46, de que o documento, se o titular daquele documento não é segurado especial, não pode ser utilizado para os demais membros, está certo, isso sim. O que acontece é que a gente não pode descaracterizar essa outra pessoa que está tentando fazer a comprovação, porque
aquela outra pessoa da família exerce uma atividade. A única coisa que vai acontecer é que ela não vai poder utilizar os documentos que são daquela outra pessoa, né? Mas ela não vai ser automaticamente descaracterizada, né? Porque o outro exerce uma atividade urbana. Isso. E a questão também de como o próprio ofício fala, ou se por um acaso é uma descaracterização na metade, a gente usa o documento até quando o outro era segurado especial. Ou se foram aqueles exemplos daquelas pessoas ganhando aquelas rendas incríveis, 30 mil, 20 mil, que eu vou procurar até para me casar lá, viu, gente? E a terra tiver sido comprada pelos dois. Foi bem isso, eu me lembro que eu falei bem isso. A propriedade em nome dos dois. Então, só pela outra não ser segurado especial, a outra pessoa não ser segurado especial, esse documento não pode ser necessariamente desconfigurado. Foi nesse sentido que a gente estava falando. Porque, na verdade, o documento está no nome dos dois. Dos dois. Né? Então, foi nessa questão que a gente tinha falado. Vamos ver. Nós temos muitas questões que falam sobre caracterização, descaracterização, comprovação, preenchimento da autodeclaração, e nós vamos ter unidades específicas para tratar de cada um desses temas. Então, muitas dessas questões que estão aqui, a gente não responde hoje porque faz parte de outra unidade, mas elas estão todas elas sendo compiladas para que elas possam ser respondidas, né, ou no momento da aula ou no ambiente virtual, que aí a gente vai colocando lá sim e vai fazer essa compilação de perguntas e respostas. A última pergunta aqui para a gente já voltar para o assunto, tá? O Marcos Rafael, ele pergunta, conforme 4.3 do ofício 46, a DAP é documento que identifica e qualifica os beneficiários do Programa Nacional Pronates sendo instituídas, e atualmente regulamentada, aí fala lá, deverão ser consideradas as DAPs do grupo A, B, A, C e V. Aí ele pergunta, se a DAP não for desses grupos, sabemos que a DAP do grupo E é para agricultores com 2 empregados. Podemos usar essa DAP como prova que o requerente não é segurado especial? Exatamente. Se eles não, como o ofício cita quais são as DAPs que nós temos que observar, e lá no Infodap tem essa classificação, se não for uma dessas DAPs, a gente vai descaracterizar. Eu não precisaria nem saber que a DAP do grupo E é para quem tem agricultores com 2 empregados. Ela não está no grupo das DAPs citadas no ofício, né? Então, aí a gente tem que se ater, o pessoal que fez o ofício, fez essa pesquisa justamente para chegar em quais seriam as DAPs relativas à agricultura familiar, que é para o segurado especial, mas a DAP também, especificamente sobre a DAP, é assunto de uma outra aula. A gente só abordou essa pergunta para a gente fechar nessa questão em relação à caracterização de grupo ou individualmente em relação a essa informação que a gente tem aqui. E as outras perguntas, gente, a gente vai compilar, a gente vai voltando para elas em determinado momento. Na sexta-feira, a gente pode ser que tenha um tempo maior e consiga pegar mais perguntas para poder a gente conseguir explorar um pouco mais cada assunto. E é aquela questão, vem perguntas, porque todos nós já estamos fazendo o EAD, e aí já estamos um pouco mais lá na frente. Mas as perguntas, elas vão ser trabalhadas ao final de cada módulo, para que a gente possa ter uma construção bem organizada isso da aula, do conhecimento, para que a intenção é justamente tirar essas dúvidas. Tem uma pergunta, por exemplo, aqui só para finalizar, agora de verdade. Já que a renda do trabalhador é irrelevante, se a autodeclaração pode ter os campos lá que falam, elas são desprezadas. E se ela poderia ficar em branco. Não, né, gente? A DAP tem que estar com todos, a autodeclaração, perdão, tem que estar com todos os campos preenchidos para que a gente possa fazer análise. E mais uma vez, quando a gente falou que a receber renda não descaracteriza, como Nicole falou há pouco, o que a gente estava falando era em relação a receber ou descaracterizou. Não, a gente tem critérios em que receber outra renda vai descaracterizar, como a pergunta anterior da pensão, que a gente tem que ver a renda da pensão. Tem a questão do artesanato, tem a questão da incidência do IPI, então, e que não é necessariamente pela renda, é pela incidência do IPI.
Então, se ele tiver uma renda de um salário mínimo, mas for numa situação que incide IPI, então vai descaracterizar. Se ele tiver uma renda de R$ 400, mas for numa situação que tenha incidência de IPI, vai descaracterizar. Então, é por isso que tem essas informações de valores e de tamanhos de renda na autodeclaração, que precisa estar toda preenchida, tá? Mas vamos continuar aqui no assunto para poder a gente conseguir dar continuidade e não estourar o tempo, porque a gente aqui hoje fica até 18 horas se necessário. Bota o slide na tela. Dando sequência, nós vamos falar de características específicas dos grupos de segurado especial que a gente tem, né? Porque o segurado especial, o INSS, tem um problema bem grande, que eu acho que é um problema institucional, que a gente vê um pouco na legislação. Ele começa até lá na legislação, lei, decreto, na instrução normativa, porque o que é que a gente faz? A gente fala muito do rural. O segurado especial acaba parecendo um sinônimo de rural, aquele que trabalha com a terra. E o segurado especial, a gente tem um grupo de pessoas, um grupo de atividades que caracterizam essas pessoas como segurado especial, e nem sempre vai ser necessariamente em atividade na terra, porque a gente vai ter algumas variações dessa Constituição. Slide na tela de novo. Com relação ao rural da terra, o produtor rural é aquele que exerce atividade agropecuária em propriedade de até 4 módulos fiscais, está lá no artigo 40 da IN 77. Esses módulos fiscais foi introduzido pela Lei 11.718, de 2008, então é uma questão que a gente também, mais lá na frente, vai ver como relativa a isso. Ele pode morar próximo, pode morar na terra, pode morar próximo em aglomerado urbano ou rural, pode morar na própria terra. Ele exerce a atividade agropecuária. Então, atividades relacionadas com terra ou atividades relacionadas com a criação de animais, que necessariamente não vai passar por uma exploração direta da terra, vai passar por essa criação de animais, de frango, de boi, de gado, de porco, né? Qualquer atividade agropecuária que ele esteja exercendo ali naquele momento. Nós temos também o seringueiro ou extrativista vegetal. O seringueiro, se a gente for passar pelo que a gente conhece da cultura do seringueiro no país, é uma ação extrativista. Ele necessariamente não planta a planta de onde ele colhe a seringa para fazer a borracha. Ele vai lá e explora aquela planta que tem na mata, pode ter alguém que plante. O que a gente tem que observar é que essa atividade de seringueiro ou de extrativismo vegetal tem que ser o principal meio de vida dessa pessoa que exerce a atividade. Mais uma vez, como é que a gente vai pontuar que isso é o principal meio de vida? Naqueles elementos de caracterização e descaracterização. O segurado especial é quase que exclusivo, então ele exerce aquela atividade. E aqueles outros elementos que a gente tem, elementos formais que podem descaracterizar a condição dele de segurado especial, é que nós vamos verificar se eles são elementos palpáveis, são elementos críveis, se a gente tem a liquidez, se a gente tem a informação, o que a gente tem materialmente que descaracterize a condição dele de segurado especial. O outro grupo que a gente tem, justamente um grupo que a gente esquece bastante, quando eu falo esquece, é documentalmente. Hoje a gente nem consegue esquecer porque o defesa é uma realidade na vida de todos nós. Então a gente nem consegue esquecer do pescador artesanal ou assemelhado. Eu falo na documentação, a gente fala muito em TR, documento da terra, parceria, comodato, meiação, mas a gente esquece que, no caso do pescador, ele não vai ter terra, ele não vai ter a posse do mar, a posse da lagoa, a posse do rio
ou até pode ter, desde que ele seja proprietário, né, de uma propriedade onde passe um rio, onde tem uma lagoa. Então, nessa condição... Mais devagar ainda? É porque pediu para falar devagar e pediu de novo. Eu vou mais devagar. Então, ele tem a posse de uma terra e a posse dessa terra tem uma lagoa, passa o rio, tem a nascente de um rio. Então, ele pode, nessa condição, ser proprietário, mas, no geral, ele não é proprietário. Tem pessoas que pescam no mar, tem pessoas que pescam no mangue, tem pessoas que pescam no rio, nas margens do Rio São Francisco. As margens do Rio São Francisco não têm propriedades? Em algumas situações, sim. Tem pessoas que são proprietárias de alguma terra que beira a margem de um rio. Mas tem situações que são coletivas, até porque o rio é um ambiente público. Então, essa pessoa não vai ter posse do rio, posse da lagoa e do mar, muito menos. Mas ele faz o que a gente vai ter que analisar da mesma forma. Existem documentos que comprovam essa condição dele de pescador artesanal profissional, que é uma outra confusão que a gente faz. Isso veio muito frescamente para a gente a partir do Defeso, porque o Defeso diz lá que é o pescador artesanal profissional. Aí a gente confunde, ele é artesanal e profissional? Isso, ele pesca artesanalmente, não é uma pesca industrial. É uma pesca artesanal. Ele vai lá com linha de pesca, com uma cesta de pesca, com uma rede de pesca e individualmente ele fica ali esperando. Semana passada eu estava em Recife, ali na Boa Viagem, que teve um evento do INSS lá, e fui correr na praia, estava o pessoal lá todo parado com a linha individualmente. Eu fiquei pensando, como é que eles vão pescar uma quantidade de peixe para vender? Mas era a forma de pesca da pessoa, é uma pesca artesanal. Mas essa pesca é profissional, porque é o que a gente tem na Previdência. Está obrigado à Previdência. E no caso aqui é amparado à Previdência aquele que exerce uma atividade remunerada. Nesse caso, como o Luiz falou no início, né, aquele que exerce atividade por conta própria, que quando a gente está falando de atividade urbana, ele é um contribuinte individual. Quando a gente está falando de uma atividade rural, da atividade da pesca, nós estamos falando de quem? Do segurado especial. Então, o que a gente vai ver a partir daquela documentação é justamente o fato dele exercer essa atividade como pescador artesanal ou assemelhado. O slide não está na tela. Como pescador artesanal ou assemelhado, como principal meio de vida. E aí, mais uma vez, assim como lá o seringueiro ou extrativista, e aqui como o pescador artesanal, principal meio de vida, quando não há os outros elementos que descaracterizam a condição dele de segurado especial. Gente, eu não observei que o slide não estava na tela, fiquei relaxado. Desculpa aí qualquer coisa, tá? E, no caso do pescador, o assemelhado, que diferente também da questão do defeso, né? No defeso, tem algumas situações que o assemelhado não tem direito ao defeso, mas aqui a gente está falando da comprovação dele, da condição de segurado especial e, nessa condição, o amparo dos benefícios previdenciários, em relação aos benefícios previdenciários. E para o defeso, há uma legislação específica, defeso também é um benefício previdenciário, o seguro-desemprego, mas aí há regras específicas de quem seriam aquelas pessoas que estariam impedidas da captura. E aquelas pessoas que fazem a atividade de auxílio à pesca, que são os assemelhados, em algumas situações elas não estão contempladas. Então, o que a gente tem que separar nessa questão, que também começou a gerar uma confusão, era o pescador artesanal assemelhado, enquanto segurado, e por conta da relação dele com o defeso. Então, essa é a grande questão que a gente tem que diferenciar nesse momento. Mas o pescador artesanal vai ter os documentos e vai me dizer, né, na autodeclaração, lá no item, no caso do rural, no item 3, qual é a relação dele, no caso, com a propriedade, com a terra.
E lá na pesca, no item 3 da declaração do pescador, ele vai me dizer também como é o exercício dessa atividade dele enquanto segurado especial. Tá? Então, a gente precisa, voltando aqui, ó, os 3 grandes grupos de segurado especial. O produtor rural, que é aquele que trabalha em atividade agropecuária, e aí a terra tem aquela questão específica dos módulos fiscais. O extrativista vegetal, e o seringueiro, que é a atividade, né, de extração da seringa ou de outra extração vegetal. Ele tem essa atividade como principal meio de vida. E a gente tem o pescador artesanal ou assemelhado, o assemelhado àqueles grupos de apoio à pesca, que também tem uma atividade como principal meio de vida. Com relação à terra, voltando mais uma vez para a terra, a questão do segurado especial, da economia, né, da agricultura familiar, é uma questão que é muito mais ampla, muito mais discutida, muito mais estruturada, digamos assim. A gente vai ter DAP de um pescador? De repente vai, porque a gente tem, talvez tenha ali um programa em que ele possa se encaixar, e aí se a gente tiver esse documento, a gente vai ver a situação lá que se enquadra, porque o Pronater, né, o Programa da Agricultura Familiar. Mas se tiver alguma relação, de repente pode ter. Ou pode ser que a gente não tenha, não encontre pescador com a DAP. E aí a gente vai partir para a prova documental. Então, com relação à terra, a gente tem um conjunto de questões, inclusive já tivemos no primeiro bloco questões com relação a essa relação do trabalhador com a terra, que está ali no item 3 da autodeclaração, quando ele vai dizer para a gente qual é a sua relação com a terra, e aí a gente tem as diversas situações. O que a gente vai fazer concretamente com essa informação? Se a gente precisar do documento, a gente vai usar o documento, né? A gente de repente vai ter o documento correlato com aquela declaração dele da relação com a terra. Se a gente não precisar, se a gente tiver a base governamental, se a gente tiver a forma, né, da comprovação dentro da base governamental, dentro de um outro documento, essa relação da terra com a terra vai ser uma relação informativa, como todas as outras informações que a gente tem na DAP, né? Que ali a gente vai ver elementos de caracterização, descaracterização dentro da autodeclaração. E a gente vai poder ratificar essa autodeclaração. Então, o que a gente precisa criar uma consciência é que quando a gente fala autodeclaração ratificada com base governamental, os outros elementos da autodeclaração também precisam ser analisados para ver se eles por si só descaracterizam a condição naquele período, naquele momento. Ele tem uma DAP, mas a terra é de mais de 4 módulos fiscais. E aí, se ele declarou isso, aí ele vai estar descaracterizado pelo tamanho da terra, né? Ele tem a DAP, tem a autodeclaração, mas ele está com uma informação que ele exerce atividade. Então, a gente vai ter essa informação de que ele exerce a atividade, e aí a gente vai analisar esse exercício da atividade. A relação dele com a terra é um documento que pode, de certa forma, dentro ali do ofício 46, ser considerado como um documento de caráter permanente, a não ser que haja uma revogação dessa condição dele. Então, né, da condição do documento, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha contato quando a gente precisar pedir esse documento, né, que a gente tem que analisar como estão as regras de hoje. Volta ali no slide para a gente conseguir discutir melhor. Tá? Então, o que a gente tem? Qual é a relação da pessoa com a terra? Ele pode ser o proprietário. O proprietário, o nome já diz tudo, não tem uma definição aí, porque proprietário, o nome já me diz tudo, né? Ele é o dono da terra, seja porque ele comprou, seja porque ele herdou, ele é o proprietário da terra. Ele declara ali pra gente que ele é usufrutuário.
Usufrutuário é quem? É aquele que tem direito à posse, uso, administração e à percepção de frutos. Ele diz que era usufrutuário. O usufrutuário, a condição de usufrutuário, né, ela é relacionada a como aquela terra foi passada ou foi comprada, está muito relacionado com direito civil, direito de herança. Então, tipo, houve uma partilha de bens e alguém ficou como usufrutuário. Aquela terra é daquela pessoa, ela vai ficar em usufruto permanente e aquela terra não pode ser vendida por outras pessoas, né? Ou talvez não possa ser vendida por ela porque pertence a um outro grupo de pessoas. O que a gente mais uma vez vai fazer é a comprovação do exercício da atividade. Ele me disse aquilo. Se a gente for ler o conceito, é aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural, tem direito à posse, ao uso, à administração ou à percepção de frutos, podendo usufruir o bem em pessoa ou mediante contrato de arrendamento, comodato, parceria ou meação. Então, quando ele fizer um contrato de arrendamento, comodato, parceria, aí a gente vai analisar se foram elementos que descaracterizaram dele a condição de segurado especial. Mas se ele diz ali que ele é usufrutuário e a gente tem elementos que comprovam o exercício da atividade dele, esse termo é forte, né? Comprova o exercício da atividade. A gente fica com a vontade de ir lá na terra ver se o cara está capinando, né? Mas a gente não vai fazer isso. É isso que a gente precisa entender. A gente não comprova isso de um empregado. A gente tem uma carteira de trabalho, a gente tem um CNIS contemporâneo, a gente aceitou ali que ele exerce uma atividade, salvo dúvida fundada, salvo situações. O segurado especial é a mesma coisa. Quando a gente fala comprovação do exercício da atividade, é dentro do conceito. Então, eu tenho lá que ele é proprietário, que ele é usufrutuário. E aí a gente vê esse conceito do usufrutuário. E aí a gente vai querer saber se ele exerce atividade. Ele tem essa relação com a terra, realmente ele pode não exercer atividade. Temos elementos concretos que descaracterizam? Não temos. E ele é um usufrutuário. Então, ele, dentro do conjunto probatório, a gente vai comprovar o exercício. A gente tem o possuidor. Quem é o possuidor? É aquele que exerce sobre o imóvel rural algum dos poderes inerentes à propriedade, utilizando e usufruindo da terra como se proprietário fosse. É o famoso posseiro, né? Então, ele tomou posse ali da terra, ficou com a posse dessa terra, exerce as atividades nessa terra. O que é que a gente vai ter? É muito comum. As pessoas entre a rodovia e a cerca. É claro que depois ali do acostamento, quando a rodovia tem acostamento. Mas se ele cavar o acostamento e plantar um milho ali também, ninguém reclamou, a gente não vai reclamar dessa condição dele. E aí, nesse caso, às vezes do acostamento, ele até nem tem a documentação específica, porque ele ainda está ali ilegal. Ou aquele caso dos assentamentos e que eles ainda estão naquela situação, mas tem os elementos no conjunto que comprovam o exercício da atividade, que aí a gente já parte justamente para o próximo, que é o assentado. É aquele que tem benefício, né, que foi beneficiado das ações por ações de reforma agrária e desenvolve atividades agrícolas, pastoris, hortifrutigranjeiras nas áreas de assentamento. Exatamente, sempre dentro desse conceito do exercício da atividade. Ele foi um assentado de um programa de reforma agrária, tem o título da terra, né, e ele exerce a atividade. Essa questão de exercer a atividade, a gente sempre tem que absorver. É uma questão muito documental. A gente não vai lá ver se o cara está lá exercendo a atividade. Aí, se ele for o líder do movimento lá daquele sem terra e que foi assentado e que tem um título da terra e que exerce atividade. Lembre-se que lá na legislação diz que esse exercício dessa atividade sindical não descaracteriza a condição dele de segurado especial. Então, se ele for um assentado e ainda que ele esteja nessa posição dentro do grupo, isso não seria um elemento de descaracterização dele da condição de segurado especial. Ah, se ele foi um assentado e abandonou a terra, que a gente ouve essas histórias.
Ele não vai ter, por exemplo, provavelmente, uma base governamental, não vai ter outros documentos, mas e se tiver? A gente tem a base, tem a documentação, a gente tem a base governamental, a gente está amparado para comprovar essa atividade. Né? Voltando para o slide. O slide daqui a pouco chega, daqui a pouco aparece aí na tela para vocês. Bota aí na pergunta se está aparecendo bem aí também, viu, gente? Se os slides estão bem aí para vocês. A gente fez o teste aqui aqui na superintendência, na outra sala de vídeo, tá bem legal. Mas aí diz no grupo também se não está dando para ver direito. E sempre lembrando que perguntas via WhatsApp pelo 619-9648-2290. Também está aparecendo aí na tela para vocês e pode bombar aí nas perguntas, que é o que a gente está querendo. Inclusive, eu tenho que me antecipar aqui porque o tempo já está correndo. Parceiro ou meieiro outorgado. É aquele que, de acordo com parceria, né, que tem a parceria com o proprietário da terra, desenvolve a atividade, no caso do parceiro, partilhando lucros, e no caso do meieiro, partilhando rendimentos ou custos. Então, é o que a gente vai ter dentro quando a gente precisar do documento, ele vai colocar lá mais uma vez na autodeclaração, mas se tiver uma base governamental que a gente possa ratificar, a gente não vai pedir documento, e aí a gente não vai chegar a ter contato com esse documento, mas se a gente precisar desse documento, aí a gente vai ter que analisar a condição do documento, quando ele apresentou, a parceria, de quando foi feita, de quando foi registrado. Se isso foi registrado, a gente vai ver toda essa questão. A gente sabe que tem uma mítica, né? Muito comum o cara dar aí parceria com todo mundo e tal, e aí a gente fica naquela dúvida, mas ele já fez parceria mais do que ele tinha com a terra. É aquilo que a gente já falou no início. A base de dados, a pretensão de formação de base de dados vai cruzar essas informações, mas por enquanto a gente não tem necessariamente. Talvez numa localidade, numa condição pontual, a gente consiga chegar a uma situação dessa e tomar alguma atitude. Mas enquanto a gente não tem isso na base, a gente não tem essa informação caracterizada numa base governamental, a gente pouco vai fazer. E aí a gente vai poder fazer. A gente vai ter que analisar a questão dele da condição de segurado especial, com aqueles outros elementos, com a autodeclaração, com aquilo tudo que a gente tem. Comodatário ou arrendatário rural, voltando para a apresentação. É aquele que, por meio de acordo, explora a terra pertencente a outra pessoa, por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não, para desenvolver as atividades. O arrendatário é aquele que utiliza a terra para desenvolver a atividade mediante pagamento de aluguel. Aí a gente já pensa assim, um comodatário de graça. De repente eu também me questionei aqui, até quando a gente estava fazendo o material. E aí, mas um comodatário de graça, sim. A mãe dele tem o usufruto lá na partilha e ela faz um comodato com os filhos. E aqueles filhos não vão pagar pelo uso da terra, né? Não vão necessariamente pagar pelo uso da terra. Ou com um sobrinho, ou com um parente, ou com um amigo, né, gente? As pessoas se colaboram, né? A gente colabora uns com os outros, porque o rural não pode se colaborar. Aliás, a gente até acha muito que eles vivem de escambo, porque a gente se prende ao negócio do regime de economia familiar. Mossoró, desliga o microfone. Então, o regime de economia familiar. Mossoró, o microfone está ligado. Então, a gente tem o regime de economia familiar, né, nessa condição, né, naquela discussão que a gente teve. Desconcentrei um pouco aqui porque eu vi Mossoró na tela. Saiu o fundo verde, que a gente também vê esse fundo verde aqui na tela. Aí apareceu ali Mossoró e me deu uma desconcentrada, mas Mossoró já voltou. Acho que deve ter aparecido aí para vocês também. Então, a gente vai ter essa questão. Alguém deu a terra gratuitamente para alguém? Pode sim, pode ser. A gente não tem que questionar os motivos. A gente tem que questionar a legalidade, a contemporaneidade, quando a gente precisar desse documento. Porque sempre voltando, o que a gente tem como regra de hoje é autodeclaração com base governamental em primeiro plano. No segundo plano é que a gente vai pedir documentos. Ou se for uma realidade. Mas se o segurado colocou esses documentos todos no processo, o que é que a gente vai fazer? A base governamental vai ser
ali o primeiro plano. Ah, mas se esses documentos me dão margem para... Aí pode ser que a gente tenha alguma ação a realizar. Mas se ele tem a autodeclaração, se ele tem a base governamental dentro daquelas regras de validade que a gente vai discutir aqui nos próximos dias, a gente vai fazer a análise ali. E o arrendatário, ele paga aluguel, né? Ele vai ter ali um contrato que ele paga aluguel, né? Ele paga para utilizar essa terra, né? Voltando para o slide, a gente tem aqui a definição, né, do seringueiro extrativista, que eu já falei um pouco lá. Explora a atividade de coleta e extração de recursos naturais renováveis de modo sustentável e faz dessas atividades o principal meio de vida. Gente, mais uma vez, é conceito de modo sustentável. A gente vai atrás disso, de hipótese alguma, né? Que a gente não vai saber se o cara está matando a seringal, se ele está plantando o seringal, se ele está... A gente não vai averiguar isso. Na autodeclaração não tem essas informações. Ele só vai me dizer ali a forma que ele exerce a atividade, a relação dele, se ele é um seringueiro ou um extrativista. O que a gente precisa absorver desse conceito é que quando ele diz lá extração de recursos naturais renováveis de forma sustentável, mandaram eu baixar, eu li mais de slow aqui, viu, gente? Porque diz que eu estou meio rápido, é um vício. Qualquer coisa vocês botam aí no WhatsApp também, 996482290. Marcelo está falando rápido demais, manda falar devagar, DDD 61, tá? Então é um negócio de um vício aqui. Então o que a gente precisa ver desse conceito é que o extrativista não tem uma posse de terra, né? Se for o caso da gente necessitar ou pedir um documento, ele talvez não tenha essa posse de terra, porque, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente perdeu muito na produção de borracha, porque a gente ficou muito tempo tirando borracha no meio da floresta amazônica, sem fazer o plantio, sem fazer, né, uma fazenda de seringais, e o que aconteceu em alguns outros países, né, da Índia, da África, que fizeram as fazendas de seringal, e isso ficou bem mais fácil para a extração, né? A gente teve muito tempo também a extração do cacau em algumas situações, algumas pessoas, hoje isso está mais complicado, principalmente na Bahia, mas a gente volta a ter isso com o cacau da Amazônia, inclusive é uma realidade, o chocolate é caríssimo, eu sei porque eu sou chocolatra, por conta de ser um cacau extraído, né? A galera lá no Amazonas não está plantando, no Pará e tal. Eu vi uma matéria, procura aí, dá um Google que vocês vão ver. Desse cacau, que é uma qualidade diferente do da Bahia, que é o melhor do mundo, né? Vamos combinar. Eles estão de uma forma extrativista, que eles cuidam desse cacau a umas distâncias e tal. Então, ele necessariamente não vai ter a posse da terra, né? Ou algum momento pode ser que ele tenha a posse da terra. Voltando no slide, a gente tem o quilombola, né? Tá fora da ordem lá da IN, tá, gente? A gente bota fora da ordem justamente para dar um movimento. Isso está lá na IN, artigo 40, os incisos do 1 ao 11, na IN. E aqui a gente bota fora da ordem para dar um movimento, assim, porque quando está na ordem a gente não lê. A gente já leu e a gente só olha e acha que está lendo e aí perde até uma palavra ou outra que é importante. Então aí a gente tem o quilombola. O quilombola é o afrodescendente remanescente dos quilombos que integram grupos étnicos compostos de descendentes de escravo, desde que comprove exercício de atividade rural. Mais uma vez, o comprove exercício de atividade rural. Como é que é essa comprovação do exercício da atividade rural? Essa comprovação vai ser feita a partir de tudo que a gente tem já. A autodeclaração com base governamental. O que é que ele vai me dizer? Ele vai declarar que ele é um quilombola, né? No item 3 da declaração tem me dizendo ali o descritivo, né? Ele me diz qual é a relação dele com a terra e tal. A gente vai ver as questões que envolvem, por exemplo, mais uma vez lá na Bahia, falando um pouco da minha realidade, a gente tem um quilombo lá próximo de Salvador ainda, né? Um quilombo remanescente, uma comunidade quilombola, próxima a Salvador, que é o quilombo dos macacos,
né? Bem próximo ali. Sabe onde os presidentes ficavam de férias, em Nema, para tomar banho de mar? Pois é, ali atrás, passa muito na televisão, passa a praia. Mas ali atrás tem um quilombo, que é o quilombo dos macacos, que inclusive tem uma briga com a Marinha, uma briga institucional, que até o INSS já participou, eles querendo tomar, até a Marinha querendo novamente a posse da terra e tal. E aí a gente vai ver, aquelas pessoas, elas realmente têm, algumas delas têm um título de que ela é quilombola, porque tem toda uma questão que envolve. Mas hoje a gente necessariamente não vai pedir esse documento. Se for uma situação em que ele me declarou que ele é quilombola, que ele tem a base governamental, a gente vai analisar se existem outros elementos que descaracterizem a condição de segurado especial, sempre dentro de quê? Dentro do formalismo. Ele exerce uma atividade remunerada, né, contínua. Ele tem recolhimentos de contribuição como contribuinte individual, não com código de segurado especial, numa outra condição. Então, a gente vai fazer essas análises para poder a gente conseguir definir a condição dele de segurado especial. No último caso, naquele momento que a gente pode precisar da documentação, aí que a gente vai ter a necessidade de pedir o documento e aí, vindo o título da terra, vai ser um elemento ok. Mas se necessariamente for de um quilombo que não tenha o título da terra não, perdão, o título de quilombola, a gente ainda assim vai poder caracterizar como segurado especial? Vai. A gente não vai descaracterizar porque ele não tem necessariamente esse título. Ele vai ter a posse da terra? Muitas vezes também não, porque é um quilombo, é uma comunidade, né, que está ali, é uma comunidade remanescente, como eu falei, por exemplo, o exemplo de Salvador, a terra, o pertencimento da terra é da Marinha, porque é bem próximo à praia, dentro daquela faixa da praia. Então, eles não têm o documento de que ele tem a terra. Talvez ali o grupo tenha um documento de uso em algumas outras situações, o reconhecimento de que ele é quilombola em algumas outras situações. Isso tudo quando a gente precisar da documentação. O que pode ser muito comum, dependendo do grupo, dependendo da atividade, eles não sejam tão formalizados a ponto de ter uma base governamental densa. Por exemplo, um ADAP, nunca pediram um financiamento, nunca se cadastraram no programa, não necessariamente pediu financiamento. Mas se eles tiverem, esse vai ser a forma de comprovação que a gente tem atualmente. Ele só me declarou ali, né? Eu não preciso ver que ele, não preciso pedir que ele na minha frente, ele faça, não, agora não é mais na frente, porque antes na frente o pessoal pedia para a pessoa falar naquela língua tupi-guarani. Hoje o pessoal vai pedir que ele faça uma carta em tupi-guarani e anexe no GET. Não, né, gente? A gente não vai fazer isso, até porque a pessoa talvez seja até analfabeta, né? Por favor, falar até que era fácil. Mas a pessoa pode ter dificuldade de escrever. Então, não vamos inventar histórias para definir que o cara é um quilombola, né? Ou que o cara é um assentado, ou que o cara é um seringueiro. Ele tem que me provar que ele tem lá, que ele sabe fazer uma carta descrevendo como extrai a borracha da seringueira, né? Que ele vai fazer aqueles talhos, botar a cestinha lá pendurada, esperar 3 dias e tal. A gente não vai fazer essas exigências, a gente vai ter documento. O tempo está acabando, acabaram de me informar aqui. Voltando aqui. Voltando para o slide. Voltando lá um pouquinho em módulos fiscais e hectares, tá? Módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município, né? Essa fixação leva em conta a análise de fatores econômicos, né? A gente tem uma variação ali que um módulo fiscal pode ser de 5 a 110 hectares. Então, agora que nós estamos na SEAB, nós estamos no BMOB analisando processos de todos os dias ou de todos os lugares, né? A gente tem que fazer essa análise, observar que ela é por município. Então, tem município que 4 módulos fiscais são uma quantidade enorme de hectares e tem município que são poucos hectares. Isso a gente na calculadora vai ter
essa informação. A gente vai trabalhar isso também um pouco mais na frente. Não é uma definição previdenciária, a gente botou essa informação aí, porque não foi o INSS que define, não é o INSS que calcula. O segurado, ele lá na autodeclaração, quando ele faz logo no iníciozinho uma caracterização, ele vai dizer o tamanho da área explorada, ele vai dizer em hectares, e a gente, se precisar fazer a conversão, a gente vai usar a calculadora. Outra questão também em relação ao pescador. Ó, mais uma vez, rural e pescador. O rural é o tamanho da terra de até 4 módulos fiscais. O pescador, quando ele usa a embarcação, aí e ele fizer essa informação, a gente vai ter lá que analisar, que ver o contexto, embarcação de pequeno porte. A gente já teve aí ao longo da história previdenciária várias questões, 6 toneladas de arqueação bruta, para ser otorgado 10 toneladas de arqueação bruta, e depois cálculos de arqueação, embarcação miúda. Já tivemos vários conceitos aí ao longo da história. Hoje o que a gente tem é a chamada embarcação de pequeno porte. Lá na EAD, vocês que estão fazendo em paralelo, a gente detalhou bem a legislação dessa embarcação de pequeno porte, essa Lei 11.959, só para fins de conhecimento, porque, mais uma vez, aqui não é uma definição previdenciária. A gente só vai ver ali do título da embarcação e tal, se é uma embarcação de pequeno porte, que é aquela que possui arqueação bruta igual ou menor que 20, né? 20 de arqueação bruta. É essa que é a chamada embarcação de pequeno porte. Aquela história se tem motor de popa, motor de proa, motor de não sei o quê, aquela história acabou também. A gente vai fazer a análise do tamanho, né, da arqueação da embarcação, que a gente não vai fazer cálculo, a gente vai ter isso de forma informativa, quando a gente tiver que utilizar. Nesse caso, a gente não faz cálculo, tá? Porque não é o comprimento, não é a largura, é o comprimento, largura, altura, capacidade que define a arqueação bruta de uma embarcação. E aí, quando ele não for embarcado, né, nas atividades que ele pesque na beira do rio, na beira da praia, no mangue, a gente não vai ter essa informação de embarcação, tá? E agora chegamos às perguntas. Vamos lá para as perguntas. Bota o slide na tela para o pessoal ver o WhatsApp. Quem não mandou pergunta ainda tem tempo de mandar, porque a gente tem aqui, ó, meia horinha para responder as perguntas. Bom, colegas, bom dia novamente. Eu me chamo Renato e trouxe as perguntas encaminhadas por vocês referente a esse contexto que o Marcelo acabou de repassar, tá? A gente recebeu várias perguntas referente à ACP da idade mínima. Então, vamos reforçar aqui que sobre esse tema será discutido, será ainda esclarecido na unidade 3. Então, provavelmente na quinta ou na sexta-feira, estaremos expondo as condições da ACP da idade mínima, tá? Então, podem ficar tranquilos que nesse dia vocês poderão encaminhar suas dúvidas e a gente vai esclarecê-las, correto? Recebemos uma pergunta do Rodrigo Chitolina. Se houver só uma prova de união estável, possibilita a realização de JA? Nesse caso, sim, Rodrigo. O procedimento para a comprovação de união estável mediante JA, temos ato normativo explicando que uma prova pode ser suficiente para autorizar o procedimento de JA. A Rosângela Cavsan, num condomínio todos os integrantes devem exercer a atividade rural? Não necessariamente, né? A comprovação da condição de segurado especial pode ser referente a um grupo que desenvolve as atividades dentro desse condomínio, tá? O condomínio, que é um bem comum pertencente a várias pessoas, a vários grupos diferentes, né? Quando a gente tem ali aquela condição, a definição ainda fala com delimitação formal de área ou não, e aí essa delimitação formal de área ou não vai servir para a gente analisar a questão dos módulos fiscais,
Mas é como um condomínio de prédio, como um condomínio de casa. O condomínio é que a gente às vezes não percebe, que a gente mora num condomínio e que todo mundo é dono e cada um é dono da sua unidade, né, daquela sua fração ideal. O condomínio rural é mais ou menos nessa mesma linha, só que a gente ainda tem a questão da não delimitação da terra, uma vez que pode ser um condomínio só de exploração e não de moradia. Então, o que a gente vai estar analisando é aquela pessoa. Um outro proprietário, coproprietário daquele condomínio, não exerce atividade rural, porque ele tem aquela terra, comprou aquela terra, mas ele não exerce atividade rural, não descaracteriza por si só os outros coproprietários. Né? Porque o que a gente tem que entender é essa grande questão do exercício da atividade. Gente, eu continuo falando rápido. É vício, eu acho. Tá? Mas eu vou melhorar. Tem umas 9 pessoas mandando eu falar devagar aqui. Até sexta estarei falando bem slow motion. Tá, mais uma pergunta encaminhada. O Roberto Antônio quer saber quem são os assemelhados da pesca artesanal. Então, Roberto, os assemelhados podem ser os evisceradores, os descamadores, os reparadores de redes. Então, são todos os auxiliares da pesca. Então, esses também mantêm a sua condição de segurado especial. Tá? No regime de economia familiar é muito comum, por exemplo, o marido pescar, literalmente ir para o mar, ir para o rio. Tony chegou, aí eu tenho que ser bem devagar. Ir para o mar, ir para o rio, e a esposa, os filhos fazerem a descamação do peixe, a desvisceração do peixe, acho que é assim que chama, não sei muito bem. Tirar lá a parte de dentro do peixe para poder vender aquele peixe tratadinho que a gente compra na feira, quase cheirosinho. É esse pessoal que faz, porque às vezes o marido, os filhos, né, maiores é que vão para o meio do mar, porque eles passam dias no mar, tá, gente? Quando aparece aí uma matéria que o povo foi perdido no mar, é porque eles estavam lá pescando. E aí, às vezes, esposa, filhos menores, mais novos, ficam trabalhando nessa outra atividade. No camarão é muito comum descascar o camarão, aquele camarãozinho que a gente compra totalmente descascado, que é mais caro, mas que a gente já consegue ter um pezinho melhor, foi o auxiliar, o assemelhado que fez essa atividade lá pra gente. Tá? Não necessariamente, quando a gente tem também numa atividade comercial e a dona da barraquinha do mercado do peixe é que faz aí ela já não é segurado especial. Mas ela também pode estar na barraquinha do mercado do peixe e ser segurado especial, porque aquela barraquinha pode ser onde a família comercializa. Né? Tanto é que o ofício 46 já traz para a gente lá, por exemplo, a condição do MEI como rural, que não descaracteriza a condição de segurado especial. Tá, aí que mandou uma outra pergunta, está perguntando sobre a condição de usufrutuário, se ela é meramente declaratória ou se precisa comprovar documentalmente, né, Marcelo? Então, a condição de usufrutuário, qualquer outro tipo de condição, não há necessidade de prova, de documento da propriedade, tá? Essa condição vai ser informada através da autodeclaração e subsidiada com consultas às bases governamentais ou algum tipo de prova documental. O João Roberto está perguntando se o segurado que tem na carteira de trabalho anotação como trabalhador rural, se é considerado segurado especial. João Roberto, nesse caso, o trabalhador rural que tem um vínculo empregatício, ele não é considerado segurado especial, ele é considerado um empregado rural. E também vai ter todos os direitos referentes ao trabalhador rural, inclusive a redução de idade. Desde que a gente analise, né, a atividade dele sendo uma atividade como rural para essa redução de idade. Mas aqui, como foi dito, ele é empregado. O que talvez tenha sido feito confusão é a comprovação desse empregado até dezembro de 2010, que é bem similar à comprovação da condição de segurado especial. Mas ele é um empregado rural. É uma raridade, concordo, a gente achar empregados rurais, né? Principalmente no Nordeste, por exemplo, no Norte. Mas se ele tem esse título, ele é empregado rural e, como tal, ele vai ser tratado. E nesse caso, está anotado, está muito bem claro na carteira de trabalho
o vínculo como trabalhador rural, né? Então, nessa situação, não teríamos que pedir outra forma de comprovação. E ressaltando novamente que ele não é segurado especial, tá? A Dayana está perguntando que no caso de assentado, se tem como comprovar a condição de assentado na sala da cidadania. No caso, o assentado, se obrigatoriamente na sala da cidadania tem que constar essa comprovação dessa situação para o assentado. Não. Né? Né? Não necessariamente. A comprovação é pela vai ter. autodeclaração, né? E algum outro tipo de prova material. Não existe essa obrigatoriedade de constar essa situação nas bases governamentais. Sempre lembrando, gente, que se tiver dúvida em relação ao que está na autodeclaração, a gente sempre pode emitir uma exigência. Porque a gente trabalha um pouquinho aqui, né? É muito comum a gente esquecer isso. Parece que os dados são dados absolutos, que a gente não é para negar, não pode analisar. Me deu uma autodeclaração, base governamental, foi, acabou. Não. A gente vai fazer, e não só do segurado especial, qualquer outra categoria, qualquer outro benefício, todos os benefícios que nós estamos analisando, nós vamos fazer as análises de direito. Na do segurado especial, aqui a gente passa pela análise do direito da caracterização. É a primeira análise, porque o empregado já vem lá no CNI, já tem a carteira de trabalho e tal, empregado urbano, por exemplo. E o segurado especial, não. O primeiro momento, a gente no processo faz duas coisas. O reconhecimento de direito, mas o primeiro momento é a caracterização. E aí a gente vai fazer as análises da caracterização. Então, não necessariamente no Sala do Cidadania ele vai estar lá, porque pode ser que ele ainda não esteja, porque ele não teve aquele assentamento ainda está em vias de regulamentação. Então, podem ser essas questões que, né, a Sala de Cidadania pode ter 2 milhões de processos atrasados no GET dele, e aí não deu tempo de cadastrar todo mundo ainda, e ele já veio aqui, entendeu? Tem algumas situações que podem estar acontecendo para ele não estar lá. Uma outra pergunta: se o proprietário da terra ceder para terceiros mais de 50% da terra, isso descaracteriza apenas o proprietário ou também o terceiro? Respondeu? Nesse caso, descaracteriza o proprietário, o que a gente tem lá, né? A outorga de até 50% de terra de até 4 módulos fiscais. E aí, quando a gente desce lá para o artigo 12 da IN, se eu não me engano, da lei do decreto, ele até fala, aquele que recebe rendimento de ou outorga. Então, quando ele outorgou mais de 50%, é ele que perdeu a condição de segurado especial. O outro, ele recebeu a outorga. Então, ele é efetivamente o segurado especial, observando que a terra tem que ter 4 módulos fiscais, que é o princípio básico da condição de segurado especial. Tá. O Sebastião Roberto: há casos em que o produtor rural apresenta documentos somente de uma terra, para não ultrapassar 4 módulos. Como verificar se ele possui outras propriedades em seu nome? Essa informação consta no Infodap? Sebastião, através das consultas às bases governamentais, podemos extrair todas as propriedades declaradas pelo segurado, tá? Mas também faremos esse confronto de informações junto com a autodeclaração, tá? Como iremos aferir o tamanho da embarcação? Essa foi uma das dúvidas que encaminhamos para a divisão de cadastro segurado especial, tá? Pois antes a gente poderíamos aferir o tamanho da embarcação através da declaração da colônia. Como não existe mais esse tipo de comprovação por declaração de colônia ou de sindicato rural, essa informação teria que vir através da autodeclaração. Então, o formulário de autodeclaração do pescador artesanal será ajustado para constar essa informação. Exatamente, a gente já pediu para esse ajuste e aí até lá. E quando a gente tiver esse ajuste na autodeclaração, a gente vai ver pelo que ele informou ali.
fazendo uma consulta rápida. Se precisar de um documento para isso, mais uma vez, de repente a gente pode ter que fazer uma exigência, porque quando a gente diz, gente, vamos voltar mais uma vez nessa questão. Quando o ofício circular 46, a alteração legislativa que tivemos esse ano, fala que autodeclaração validada com base governamental, a gente precisa lembrar que as outras regras, elas não foram alteradas pelo artigo 39, 38, 38A, 38B. Só foram esses artigos que foram alterados. Então, a questão de 4 módulos fiscais, empregado, emprego, tamanho da embarcação, são elementos que nós precisamos continuar verificando para ver se eles estão dentro do definido na legislação, na autodeclaração, e a partir daí a gente fazer a validação dessa autodeclaração. Porque a gente tem percebido muito que está aparecendo assim, ele me traz uma autodeclaração, eu olho aqui o período, tanto a tanto. Olha aqui a DAP, por exemplo, acho uma base governamental DAP, ó, já ia ficar rápido de novo, tanto a tanto. E aí eu já vou validar. Esqueci, não olho se a terra tem 4 módulos fiscais, não olho se ele trabalhou, se ele teve empregado, se ele teve renda de artesanato. Não, a gente vai olhar tudo isso antes de dizer que aquela autodeclaração com aquela base governamental é validável. A grande questão é essa. A validação é o último momento, mas a gente passa por todas as análises dos campos. Então, quando ajustar a autodeclaração e a gente tiver essa informação da embarcação, a gente vai verificar. A embarcação está dentro do conceito de embarcação de pequeno porte, ali dentro do que ele me declarou, e aí a gente vai fazer essa validação. Está fora, ele tem base governamental, ele tem um período, mas ele diz que é embarcado e está fora, aí a gente não valida. É dentro dessa questão, tá, gente? Bom, nós recebemos aqui muitas perguntas referente à comprovação do segurado especial, tá? Vamos lembrar novamente, né, que a unidade sobre comprovação do segurado especial, estaremos repassando as aulas, né, na quinta e na sexta-feira, tudo bem? A gente tem um aqui, alguém falou aqui especificamente, deixa eu ver quem foi, acho que foi o Ricardo. Confusão entre módulo rural e módulo fiscal. Gente, não tem confusão. Nós falamos aqui em 2 medidas só. Nós falamos em hectares e em módulo fiscal. Então, se o segurado der essa informação, módulo rural, ou se isso for a nomenclatura que ele use, aí a gente vai tirar a dúvida, mas as nomenclaturas oficiais é módulo fiscal. Módulo fiscal, como a gente falou, é uma medida, é basicamente para cobrança de impostos, para caracterização da agricultura como economia familiar ou não, lá do pessoal da terra, do INCRA, da Secretaria de Agricultura, dessa turma que cuida da terra, que cuida da caracterização dessa pessoa. E ali a lei trouxe essa introdução. E aí o que a gente tem? Relação entre hectares e módulo fiscal. Então, uma terra, por exemplo, de 200 hectares, ela tem 4 módulos fiscais, eu vou precisar saber onde ela está localizada, que estado, que cidade, e como é que eu vou saber isso? A gente tem algumas bases governamentais que nos traz essa informação e, se não for o caso, a gente usa a calculadora, que também trabalharemos mais à frente. Daqui a pouco a gente tira a dúvida, daqui a pouco que eu falo não é hoje, amanhã, depois, no decorrer da semana. Mais uma pergunta aqui. A documentação da terra é essencial para a análise da caracterização do segurado especial? E caso não, como lançar no CNIS, já que o mesmo exige o lançamento de uma propriedade e um documento comprobatório? Realmente, a documentação da terra ela não é obrigatória para fins de comprovação do segurado especial. E a informação dos dados da propriedade, ela obrigatoriamente vai ter que vir através da autodeclaração apresentada pelo segurado. A gente tem uma outra aqui, mais uma vez, sobre módulo fiscal, IO. O módulo fiscal pode ser alterado devido a fatores econômicos para um determinado município com alguma frequência.
A princípio, não, tá? Essa definição de módulos fiscais, a gente fez uma pesquisa aqui, é uma instrução normativa lá do INCRA de 1980, que definiu a quantidade de módulos fiscais dos municípios brasileiros e a gente não vê alterações, talvez em algum momento passe por causa da mudança socioeconômica, mas não é uma questão, tá? O INSS está de olho disso, caso haja, mas não é uma questão. Aí a gente volta. A calculadora de módulos fiscais, ela é uma ferramenta que a gente pode usar ali com confiança. Tá, temos uma pergunta aqui sobre o pescador artesanal. A Fernanda. Para o pescador que não comprova o recebimento de seguro-defeso, não fica difícil a comprovação da atividade como segurado especial? Eu vou ler aqui a resposta, tá? Não. O seguro-defeso, o seguro-desemprego do pescador artesanal, pago no período de defeso de determinada espécie, para ter direito ao SDPA, a pesca deve ser exclusiva da espécie abrangida pelo defeso. Portanto, caso o pescador explore mais de um tipo de espécie, ou seja, possua atividade pesqueira diversa no período do defeso, não terá direito ao SDPA. E nem por isso deixará de ser considerado segurado especial, caso preencha os demais requisitos. Exatamente, essa é a grande questão. O seguro-desemprego do pescador artesanal, como está lá na portaria 1 e agora novamente foi ratificado, ele já é uma base governamental a partir de 2015, quando ele passou a ser concedido pelo INSS. E, claro, para o período aquisitivo anterior ali a 2015, porque ele precisa ter um período aquisitivo lá. Então, quando a gente for cadastrar no CNIS, a gente vai jogar esse período lá atrás, mas temos como marco 2015. Mas é um benefício. E aí tem alguns fatores que podem gerar o indeferimento desse benefício e que não necessariamente descaracteriza, como o Renato falou, a condição de segurado especial. Porque, por exemplo, ele teve um exercício de atividade de um mês dentro do período aquisitivo do seguro-defeso, do seguro-desemprego do pescador artesanal, do defeso. Ele não vai descaracterizar a condição dele de segurado especial, porque a gente sabe, e a gente vai estudar mais lá na frente, quais são o tempo que ele precisa exercer de atividade para descaracterizar a condição de segurado especial. Mas o direito ao defeso ele não vai ter. Ao seguro-desemprego ele não vai ter, porque ele teve uma atividade remunerada no período aquisitivo. Ele teve um auxílio-doença que passou o período, ele teve um salário-maternidade que passou o período. Então, tem motivos de indeferimento do benefício que não são descaracterizadores, não sei se essa palavra existe, da condição de segurado especial, né? Mas não dá direito ao benefício, embora a gente esteja usando justamente a análise desse direito como base governamental. Recebemos novamente, né, a questão da necessidade de comprovação da propriedade trabalhada. Então, a gente ressalta que não há essa obrigatoriedade de comprovar a questão da propriedade trabalhada, tá, gente? A comprovação, as informações da propriedade trabalhada, elas vão vir informadas pela autodeclaração do segurado especial. E daí, então, verificaremos junto às bases governamentais e provas documentais a questão da comprovação, tá? Então, ressaltando, não há obrigatoriedade de comprovação da propriedade trabalhada. Isso será informado pelo próprio segurado. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Não entendi. Não tem que ter a comprovação do segurado à terra? Eu acho que a pergunta seria em relação, não tem que ter a comprovação de que ele é proprietário de uma terra. A comprovação só se necessário, gente. Ele declarou ali como segurado especial, ele apresentou a autodeclaração, a gente encontra a DAP. Na autodeclaração dele está dizendo lá que ele é possuidor, que ele é parceiro, que ele é meeiro, que ele é arrendatário, que ele é usufrutuário. Ele está dizendo que ele tem uma relação com a terra. Ele diz ali para a gente. Hoje o que a gente precisa entender é que pelas regras vigentes nós vamos ter a autodeclaração e a base governamental. Claro, se ali no campo da terra ele diz que ele não qual a terra que você trabalha, qual é a sua condição na terra? Nenhuma.
Aí você vai dizer, pô, mas se ele botar lá que é posseiro, eu não vou ter que ir analisar isso, eu não vou ter que... Vamos ter que fazer uma análise. Mas não é isso que está me dizendo a relação dele com a terra. Tem uma outra pergunta aqui que fala que o CNIS, aquela que perguntou se a gente tem que checar o assentamento, que o CNIS está pedindo... cadê? Que o CNIS estaria pedindo os dados do assentamento. Isso a gente pode pedir, se o CNIS realmente pede, a gente pode pedir a ele os dados do assentamento, ele pode informar esses dados no assentamento. E outra questão, a declaração, de repente, a gente pode passar por um momento de reconstrução. O que tentou foi fazer uma declaração que não fosse muito pesada, muito difícil para o segurado preencher e para a gente analisar. Mas à medida que a gente for vendo esses elementos, né, a gente vai ter. E não esqueçamos que lá no início da declaração, antes dele dizer que ele é posseiro, que ele é meeiro, a declaração está até aqui na minha mão, a gente tem no item... depois do item 3, né? Antes, depois. Depois que ele diz que ele é parceiro, quando ele diz aqui, no item 3, desculpa, quando ele diz lá que ele é parceiro, possuidor, comodatário, no item 3, no item 3.1 a gente vai ter aqui, informe os dados da terra, registro no ITR se possuir, nome da propriedade, município, área útil do imóvel e área utilizada. Então aí a gente tem o conjunto de informações declaradas por ele. Então ele vai me dizer ali, assentamento não sei das quantas, ele vai me dizer a área útil do assentamento, condomínio não sei das quantas. Ok, não estou no mundo de Alice. Não, ontem passei até a tarde lá num café aqui em Florianópolis, em Santo Antônio de Lisboa. Me lembraram aqui que era o café de Alice. Não entrei no mundo de Alice. Eu sei que essa declaração não é tão redondinha, porque nós estamos falando de pessoas talvez com pouco esclarecimento, com alguma dificuldade de preenchimento. Mas se a gente precisar que a declaração seja consertada, seja ajustada, a gente pode pedir isso ao segurado, para que ele faça esses ajustes necessários. Não é dizer a ele, preencha aqui dizendo isso ou aquilo, que é muito comum a gente fazer isso com PPP, né? Não vamos fazer isso com a autodeclaração. Porque aí eu digo a ele, bota aqui que você é comodatário, que a terra é... Não, você precisa preencher os campos tais e tais e tais que estão faltosos, precisos de... Não fala faltosos, porque talvez, né, seja meio difícil, que estão faltando. Estamos precisando de um melhor preenchimento do documento, e aí ele vai trazer esse documento preenchido. Quem vai preencher para ele, gente, não inculca. É o sindicato que está preenchendo. Alguém pode ter que ajudar ele. Um filho, a esposa, o pai, a mãe. Mas a gente pode pedir para que a declaração seja complementada, né? Seja mais que ele detalhe as informações dentro dos campos da declaração. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, período de atividade rural, ele vai me dizer o período, condição em relação ao imóvel. Então, se mudou a condição dele em relação ao imóvel, ele era proprietário, era possuidor, era parceiro, era posseiro, depois virou assentado. A gente, de repente, pode pedir que ele destrinche esses períodos, a gente pode fazer o desmembramento desses períodos na hora de cadastrar no CNIS, tá? E a gente só tem 5 minutos. Tá, então vamos à última pergunta da Silvana. Outra dúvida é sobre o CNIS. Na pergunta se tal período pode ser usado para benefício urbano. O que deve ser considerado? Podem explicar o conceito? Bom, Silvana, na verdade isso estaremos explicando na aula sobre a comprovação, certo? Na unidade 3. Mas já te adianto aqui que com o ofício 46, a comprovação do período rural ficou vinculado ao benefício requerido. Então, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria híbrida ou para CTC, aí nesse caso sim estaremos assinalando a resposta sim lá no requerimento do portal CNIS, ok? E só a última da Silvana também, né? Se a autodeclaração não for apresentada ou vir incompleta mesmo após a exigência, qual procedimento indefere? Se não atendeu às condições, Silvana, recurso nele, né? A gente só não pode deixar de esgotar todas as possibilidades.
Correto. Então, e com isso, então, encerramos o primeiro dia de aulas, tá? Agradecemos a presença de todos e aguardamos amanhã às 9 horas. Tenham todos um bom dia.